quais são as principais complicações de uma cirurgia de prótese de quadril. Se você vai fazer uma cirurgia de prótese de quadril, mas seu médico não te explicou quais são as possíveis complicações que podem acontecer, esse vídeo vai te explicar tudo. Meu nome é Murilo Almeida e junto com você vou ajudar a acabar com a sua dor no quadril. Todo mundo que vai fazer uma cirurgia de prótese de quadril sabe de todos os benefícios da cirurgia. É uma cirurgia muito boa, que tem altíssimo grau de satisfação, os pacientes chegam a ter 98% de bons resultados. Porém, o que muitas vezes não é dito é que nem todos esses pacientes têm bons resultados. Alguns podem ter complicações. E essas complicações são os que vão ficar naqueles 2% de pacientes que não tiveram ótimos resultados. Na verdade, não chega a ser esses 2%, porque alguns desses pacientes não têm dor, não tem nenhuma complicação, mas não ficaram completamente satisfeitos. O índice de complicação de uma cirurgia de prótese de quadril é de mais ou menos 0,5% a 1%, ou seja, a cada 200 pacientes que fazem uma cirurgia dessa, um vai ter uma complicação. Mas o tema principal desse vídeo é: o que são essas complicações? Eu vou explicar para você. A primeira complicação, ao meu ver, é a pior de todas. É o que a gente chama de infecção. Antigamente, o pessoal chamava de rejeição. Só que a prótese de quadril ela é feita de um material inerte ao nosso corpo. Ele não gera nenhum tipo de reação. Então, se você fez uma cirurgia de prótese de quadril e essa prótese de quadril gerou uma vermelhidão na ferida operatória, começou a sair algum tipo de secreção, isso provavelmente é uma infecção. E o que é a infecção? Eu vou explicar para vocês. A prótese de quadril é uma estrutura artificial que é colocada dentro do seu corpo. E quando a gente faz a cirurgia, existe o risco dessa prótese ter alguma bactéria nela, de você passar a mão na sua ferida, coçar a ferida, ou levar alguma sujeira para a própria ferida cirúrgica, ou às vezes o médico ou a equipe médica não fazer a asepsia adequada, não lavar as mãos adequadamente antes do procedimento cirúrgico. E quando isso acontece, alguma bactéria pode entrar dentro da sua prótese. Na verdade, ela pode grudar na borda da prótese. E com isso, vai gerar uma secreção na região da sua prótese, que a gente chama de infecção. E essa infecção vai gerar o pus. O pus nada mais é do que uma quantidade muito grande de bactérias junto com células de defesa do seu corpo que estão tentando frear essa infecção. A gente sabe o que é infecção agora, como que eu devo fazer para evitar a infecção? Primeira coisa é fazer uma avaliação pré-operatória bem feita. Se você tem alguma infecção nos dentes, tem alguma infecção, uma ferida aberta nas pernas, isso tudo deve ser tratado antes da cirurgia. Porque a mesma bactéria que está no seu dente, ela também corre no seu sangue. E se você faz uma cirurgia, essa bactéria pode parar na sua prótese. Então, todas as possíveis infecções que você tem devem ser tratadas antes do procedimento cirúrgico. A segunda coisa a se fazer é operar em hospitais que te deem tranquilidade em relação à esterilização de materiais. Se você vai fazer uma cirurgia em um hospital que você não tem boas referências, talvez a chance de fazer a cirurgia e essa cirurgia ter algum material contaminado pode aumentar. Então o ideal é que você faça em hospitais com boa referência ou que tenham boas indicações. O terceiro é ter um bom material. Próteses mais modernas, próteses que são fornecidas por empresas que têm já um histórico de cirurgias sem infecção, geralmente vão ter melhor resultado. Então, tudo isso deve ser colocado na hora da indicação da cirurgia. Uma segunda complicação que pode acontecer é o que a gente chama de luxação. A luxação, hoje em dia, é muito rara de se acontecer, porém, é uma complicação que pode ser bastante devastadora para o paciente. O que é a luxação? Luxação é quando, no movimento de se dobrar o quadril, você gera um contato entre a parte do fêmur e a parte da bacia, e esse contato faz uma alavanca e sua prótese desconecta. Você solta a prótese internamente.
quando isso acontece, normalmente o paciente vai ter uma dor muito intensa e vai perder a capacidade de se movimentar. Você vai perder a conexão da articulação do quadril. E isso normalmente leva o paciente a um pronto-socorro. Você precisa de cuidados imediatos, tanto para alívio de dor, quanto para reencaixar essa prótese no quadril. Na maioria das vezes, isso pode acontecer ou por um movimento muito brusco, ou também pode acontecer quando você tem uma prótese mal colocada, mal instalada. Se você tiver uma prótese com uma posição muito ruim, talvez na movimentação isso possa gerar um deslocamento mais fácil. Na maioria das vezes, esse deslocamento ou essa desconexão, que a gente chama de luxação, acontece nos primeiros dias de pós-operatório. Até porque depois de 60, 90 dias, você cria uma cicatriz interna e essa cicatriz ajuda a estabilizar a sua prótese. Então, tomar mais cuidado com essa luxação nos primeiros dias. A terceira complicação, que para mim é uma complicação também que a gente precisa ter muito cuidado, seria a trombose e embolia. E a trombose e embolia é uma complicação que pode acontecer principalmente em pacientes jovens. Isso não quer dizer que não aconteça em idosos, pode acontecer também, mas os pacientes jovens têm uma maior propensão em ter esse tipo de complicação. E essa complicação acontece pelo seguinte fator. Imagine que o sangue corre dentro das suas veias, dentro dos seus vasos. E por algum motivo, e esse motivo é a cirurgia, você fica mais parado. Você diminui a mobilização. E diminuindo a mobilização, esse sangue começa a correr mais lentamente. Porque você não tem um efeito que a gente chama de bombeamento dos seus músculos, porque você está parado. Então, quanto mais tempo você ficar parado, mais lento corre o seu sangue. E se ele corre lentamente, ele tem a possibilidade de se coagular. E quando ele coagula, ele forma bolhas. Bolhas de coágulo dentro do seu vaso. E essas bolhas de coágulo têm um tamanho. E se elas chegarem em um vaso que é menor do que o tamanho dela, ela vai obstruir esse vaso, ela vai entupir esse vaso. E quando ela entope, é o que a gente chama de trombose. A partir do momento que essa bolha também se solta, ou um fragmento dela se solta e vai parar no pulmão, tampando os vasos do pulmão, você diminui a capacidade de troca respiratória. Então você começa a ter uma dificuldade respiratória que a gente chama de embolia pulmonar. Então a trombose e a embolia normalmente são causadas por bolhas que estão relacionadas à coagulação do sangue dentro das veias que tem uma menor velocidade do sangue passando. O que a gente deve fazer para poder diminuir essa complicação? É interessante isso porque antigamente era uma complicação que era muito mais comum. Porque antigamente, há 10, 15 anos atrás, a gente deixava o paciente de pós-operatório, às vezes até 3, 4, 5 semanas sem andar. E esse paciente acabava evoluindo com uma trombose e uma embolia. Hoje a gente coloca o paciente para andar no primeiro dia pós-operatório. Ou seja, a mobilização precoce é a principal maneira de se evitar trombose e embolia. O que pode ser feito também é utilização de meias de compressão. Você vai colocar uma meia, essa meia vai espremer a perna e com essa meia espremendo a perna, você vai diminuir o tempo que o sangue fica parado nas veias da perna, diminuindo a chance de trombose e embolia. Outra maneira de se evitar é utilizando medicamentos anticoagulantes. No pós-operatório, seu médico vai te passar uma injeção com um anticoagulante ou às vezes até um comprimido que vai fazer com que o seu sangue fique mais ralo, mais fino. E com esse sangue mais fino, você vai conseguir fazer com que esse sangue flua mais naturalmente e tenha a menor chance de ter uma trombose e uma embolia. Uma outra maneira da gente diminuir a chance de se ter uma trombose e embolia é utilizando o que a gente chama de botas de compressão, em que você vai colocar uma botinha no pé e essa botinha fica comprimindo, como se estivesse bombeando o sangue lá dentro. E com isso você vai diminuir a chance de ter uma complicação semelhante a essa. Uma quarta complicação, que é uma complicação que não vai levar a um desfecho tão grave quanto essas que a gente conversou,
mas que pode gerar muito desconforto para o paciente, é o que a gente chama de discrepância de tamanho de membros. O que significa isso? Para que a gente faça uma prótese de quadril, a primeira coisa que a gente precisa ter é estabilidade. Afinal, a função principal da prótese de quadril é alívio de dor e ganho de função. O que é ganho de função? Mobilidade, mexer a perna e movimentação. Agora, se a gente vai fazer uma prótese de quadril e na hora que eu vou fazer a prótese de quadril eu coloco uma prótese exatamente do seu tamanho, só que na hora que eu vou testar essa prótese tem uma instabilidade muito grande, ou seja, ela não consegue ficar parada no lugar, ela começa a deslocar, talvez eu tenha que trocar essa prótese e colocar uma prótese mais estável. E para que eu coloque uma prótese mais estável, muito provavelmente eu devo ter que aumentar o tamanho dela. E com isso pode ser que uma perna não fique exatamente do mesmo tamanho da outra. A primeira coisa que a gente faz é tentar igualar os membros, mas se tiver alguma complicação, pode ser que a gente tenha que deixar um membro maior que o outro. E deixando um membro maior do que o outro, você provavelmente vai ter algum desconforto na hora de caminhar, na hora de fazer suas atividades, porém na maioria das vezes essa diferença é muito pequena, seriam de milímetros, menos do que 1 centímetro. E com isso, existe uma adaptação da sua pelve, da sua bacia. E com essa adaptação, você consegue estabilizar o seu quadril, e estabilizando o quadril, você nem vai sentir que tem uma diferença de tamanho de membros. Bom, se você chegou até aqui, é porque você já está pensando em fazer sua cirurgia e você está querendo saber quais são as principais complicações. Então, só para poder te lembrar, as principais complicações são infecção, trombose, embolia, deslocamento ou luxação e diferença do tamanho dos membros. Se você tem mais alguma dúvida, se você quer saber um pouco mais sobre cirurgia do quadril ou quer me dizer se você tem alguma outra complicação que pode ter acontecido contigo, deixa aqui nos comentários. Se você quer saber um pouco mais sobre cirurgia do quadril ou quer conhecer o dia a dia de um cirurgião de quadril, me segue no Instagram e ative as notificações porque toda semana tem vídeo novo no canal.